entrar em contato Eu direto imagino com os que é outros um técnicos. impacto do ponto de vista cultural enorme. As pessoas às vezes são analfabetas ou semi-analfabetas e de repente têm acesso a um instrumento como esse. Tem algum estudo já observando exatamente essa mudança cultural que está se dando na prática lá A gente viu um filme esses dias, né, foi até no Concege, esse que você se referiu no Congresso, que é justamente o impacto da criança, que estava falando sobre o programa Um Computador por Aluno, né, onde a criança leva o laptopzinho dela para casa, o impacto da criança ensinar ao pai como mexer naquilo, ensinar os irmãos. Né? Então, assim, objetos e mídias inatingíveis até então para uma certa camada da população, hoje é uma realidade. Né? Então, aquela dona de casa hoje pode acompanhar o filho dela no colégio, se ele está indo à aula e tal, como é que estão os deveres da escola, isso tudo. Está tudo ali guardadinho para ela e ela pode acompanhar. Esse programa Um Computador por Criança está disseminado? Ele deslanchou ou ele ainda é uma utopia? Não, ele não é uma utopia. Já foram comprados já pelo governo, se não me falha a memória, 120 mil computadores que já estão espalhados em algumas escolas e a coisa está andando. Mas 120 mil computadores ainda é pouco para um ainda país é pouco como o nosso. Dimensão certo. do Brasil. Agora, sim, a gente sabe que as dificuldades são muito grandes por conta do legado que a gente tem, né? Você não consegue mudar uma estrutura como essa em 8 anos. Né? E a gente está falando de comparativamente com os outros países, nós estamos muito atrás dos outros países, por exemplo, do grupo dos BRICS, Rússia, Índia, China, nessa questão da inclusão digital? Eu não tenho esses dados não, tá, Armando? Eu acho que nós poderíamos... Agora, os caminhos onde eu tenho trabalhado, que como eu fui a Cuba, como eu fui em São Tomé e Príncipe, assim, são casos que não dá para a gente pesar junto com os BRICS, entendeu? Porque esses países que você citou, eles já têm uma história muito grande. O Brasil é um país muito novo. Né? O Brasil é um país de 500 anos e todos os países citados nos BRICS são países muito mais velhos que o Brasil, né? E que convivem numa área onde a cultura é milenar, onde as coisas surgiram por ali e foram sendo incorporadas. A Rússia teve uma capacidade tecnológica muito grande, né? Muito bem absorvida na década lá da Guerra Fria, enfim, se desenvolveram muito, né? Então, a Índia tem lá as suas mazelas e tal. A Índia é uma grande produtora de software, né? Todo mundo sabe disso. Mas, assim, tem lá os seus problemas de mão de obra, que é contratada por outro país e tal, não sei o quê. Agora, no Brasil, as leis permitem que o trabalhador brasileiro possa desenvolver o seu software e ser melhor remunerado do que é o caso da Índia. Então, essas coisas têm que ser olhadas. E dentro do Brasil, há regiões em que essa questão do acesso é muito maior, quer dizer, os desníveis no plano econômico são replicados na questão da inclusão digital? Existem estudos que relacionam, né, a desigualdade social com a exclusão digital. Então, normalmente, em locais onde tem economicamente menos desenvolvido, a inclusão e o acesso às tecnologias é bem menor. Então, por exemplo, hoje a gente teve a participação do projeto do Navega Pará, lá de Belém do Pará, no norte. Então, a gente sabe que lá a conexão, a banda larga é uma das mais caras do país. Só que lá eles tiveram, o próprio governo teve que montar uma infraestrutura, né, que vem de alguns anos aí para poder fornecer banda larga à população. Então, tem essa relação direta justamente com o desenvolvimento econômico e o acesso às tecnologias. Isso se dá também não só a nível regional dentro do Brasil, como também comparativamente com outros países, né, nesse aspecto. E se eu propusesse a vocês um exercício de futurologia, aonde vamos chegar, Antônio? Eu acho que nós vamos chegar em espaços públicos autossustentáveis, gratuitos, mas autossustentáveis, né? Aí você vai me perguntar assim, mas de que forma? De que forma um espaço pode ser gratuito e ser autossustentável? Ele pode ser gratuito para o acesso, mas ele pode gerar serviço. Ele pode gerar serviço. Um telecentro comunitário, e se nós soubermos
fazer essa capacitação em massa, ou seja, um bom projeto, o telecentro comunitário pode sim desenvolver um projeto de rede para o pequeno empresário, pode, os monitores, os alunos e os frequentadores e as crianças que ali estão dentro do telecentro comunitário podem ser capacitadas para instalação e configuração de software na casa das pessoas, né? Tirando muitas pessoas da ilegalidade, até porque às vezes nem sabem que estão na ilegalidade, né? Então, assim, eles podem ser autossustentáveis sim, fornecendo produtos e serviços para a população, com o foco no acesso público e gratuito. E eu faria até um paralelo com os projetos de cidades digitais, né? O que justifica, né, financeiramente falando, a implantação de uma cidade digital? A redução, eles têm todo um investimento inicial na infraestrutura de tecnologia da comunicação, mas que depois se justifica, e aí é um cálculo que é feito de acordo com cada cidade, que gira em torno de 2 a 3 anos, em termos de economia com telefonia fixa, né, que eles utilizam as tecnologias do Voice sobre IP, o VoIP. Então, os telecentros também podem se justificar através da convergência de políticas públicas nesses espaços de acesso comunitário. Pode ser feita divulgação de campanhas do governo, né? Já que hoje se utiliza muito e as pessoas também com baixa renda estão tendo acesso aos computadores nesses espaços. Então, campanhas do governo, ações de desenvolvimento também da comunidade, onde as pessoas podem criar blogs dentro dos telecentros para divulgar os produtos que aquela comunidade está produzindo para o mundo inteiro, né, e para o Brasil. Então, se justificaria também nesse aspecto do retorno que se dá para a sociedade. Embora vocês ainda não tenham um perfil do usuário, mas dá para afirmar que a maioria deles é de jovens? Ou os coroas também participam dos telecentros? Assim, os mais velhos? É porque, assim, a tecnologia é uma coisa que fascina, né? E é por isso que o jovem... Agora, no primeiro momento é o jovem, né? Porque o jovem está ali e tal. Agora, a gente que trabalha, e eu trabalhei muito na ponta, dentro de favelas do Rio de Janeiro, enfim, conheço bastantes projetos pelo Brasil, a participação das pessoas de um pouco mais, daí da sua faixa aí dos 30 aos 50 anos, é muito ativa. Porque a pessoa está enxergando aquilo ali, quando a gente entra naquele patamar da aposentadoria, aí a pessoa acha que já não serve mais para nada. Quando ela vislumbra a possibilidade de poder estar dentro do telecentro, ajudando na manutenção, ajudando na boa convivência daquele espaço comunitário que é do lado da casa dela, que ela conhece os garotos que ali vão, conhece as outras senhoras e que podem fazer cursos de informática básica juntas e tal, e tem telecentros que fazem isso, fazem turmas só para idosos, né? Minha mãe mesmo fez no telecentro do Hospital Psiquiátrico lá do Nísio da Silveira, né? Então, assim, é um outro mundo para eles, né? Então, assim, aquela barreira do acesso bancário, por exemplo, né, que eles têm muito problema com senha, não guarda senha e tal, não sei o quê. Então, isso tudo o telecentro pode caminhar e aí desmistifica a questão da tecnologia, né? Você meio que quebra essas barreiras e as pessoas com um pouco mais de idade podem trabalhar melhor, né, e conviver com jovens ali dentro daquele ambiente sadio. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas nós vamos continuar acompanhando esse tema que interessa diretamente à cidadania brasileira. Vocês acabam de assistir uma entrevista com Antônio Carlos Miranda e Vanessa Branco. Ambos trabalham na área de inclusão digital. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.